Antes da gente se despedir, Mariana, bem rapidinho, por favor, queria uma análise sua da notícia que a gente teve hoje sobre a prisão daquele jovem de 18 anos que estava indo para um treino de vôlei, estava prestes a se formar no ensino médio nos Estados Unidos e foi preso. O alvo dessa operação, no caso dessa busca, era o pai dele, e a gente teve agora uma decisão da Justiça bloqueando o governo Trump de deportar esse jovem, isso no meio dessa escalada de deportações que a gente vem acompanhando desde o começo do governo Donald Trump e de uma nova investida. Como que a gente pode ver essa notícia da proibição da deportação desse estudante e dessas medidas da Justiça ali pontuais contra as decisões do Trump? Verdade, Natália. A gente teve essa importante notícia hoje e apenas para complementar o que dizia o Sakamoto aí sobre a questão do Lula, ele tem total razão de que não é uma grande ideia usar a questão de saúde para justificar a não ida a uma viagem. E a gente se compara bastante o Trump com o Bolsonaro, o Lula pode acabar sendo bastante comparado também com o ex-presidente americano Joe Biden, né? Que acabou demonstrando não ter condições de saúde, afinal de contas, para tentar a sua reeleição. E o Lula sabe desse risco de ser comparado a Joe Biden, né? Ele que vai tentar a reeleição no ano que vem, precisa demonstrar que a história dos dois pode ter alguma coisa parecida aqui e ali. Ambos são líderes sindicais, ambos vieram de uma esquerda que não é revolucionária, enfim, nesse sentido eles são parecidos, mas na questão da saúde não. Por isso que o Lula então precisa encontrar uma outra desculpa se ele não quiser aparecer no G7 e se encontrar com o Trump. Mas sobre esse brasileiro que chegou aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, né, Natália, trazido pela família quando ainda era uma criança, se o governo Trump não tivesse encerrado o programa DACA, né, Dreamers, que a questão Obama criou justamente para crianças, né, trazidas pelos seus pais de maneira irregular para os Estados Unidos e que passaram a vida inteira aqui para que elas não fossem deportadas, se Trump não tivesse acabado com isso ainda no primeiro mandato, esse menino certamente seria elegível para essa condição, né? Ele está super integrado à comunidade e a gente vê isso pela enorme quantidade de protestos dos professores, dos alunos, da comunidade, dos vizinhos, pela soltura dele, né? E relembrando que ele é assim um membro importante da comunidade. De fato, a justiça bloqueou qualquer deportação, ou mesmo que ele seja, por exemplo, transferido para o Texas ou para a Louisiana, que é um movimento que a gestão Trump tem feito muito com imigrantes de Boston. Por quê? Porque no Texas e na Louisiana o judiciário é menos simpático aos migrantes e normalmente facilita o processo de deportação deles muito rapidamente. Diferente de Massachusetts, que é um estado santuário e que tem uma relação muito próxima com os imigrantes, inclusive com os imigrantes brasileiros. Pois bem, a justiça impediu Trump de mover este rapaz sem que avise o judiciário com 48 horas de antecedência. Essa é uma cobertura que tem sido feita pelos nossos colegas, o Jamil Chad e a Luciana Rosa, com muita competência, e de fato é mais um exemplo do que a gente vinha dizendo dessa escalada em relação aos migrantes aqui nos Estados Unidos. O Trump está querendo aumentar o número de apreensões, de 1.000 apreensões, o que já era considerado bastante, para 3.000 apreensões, pelo menos por dia, de imigrantes em situação irregular. E a gente vinha, na semana passada, inclusive, eu publiquei um texto mostrando que parte da comunidade que votou no Trump se dizia agora caçada por ele, um brasileiro que usou esses termos para mim, que olha, agora todos os dias eu vejo o ICE na esquina da minha casa. Bem cedo, quando o trabalhador está saindo de casa, eu vejo o ICE ali querendo me pegar. A gente está sendo caçado, não era isso que a gente esperava. E trouxe também o caso muito triste de um trabalhador da construção civil brasileiro, ele e a família toda, que apoiaram Trump na eleição, enfim, embora não possam votar, fizeram campanha na comunidade, mostraram o apoio, disseram que eram trumpistas e que, infelizmente, há algumas semanas foram deportados e estão agora em Rondônia, né, Natália? Então, assim, é uma realidade, as pessoas estão sendo retiradas daqui e a comunidade brasileira está em pânico por causa disso.